Olá, alunos! Vamos tratar hoje sobre a disciplina de Planejamento Ambiental, uma disciplina do curso de Técnico em Meio Ambiente. Na primeira aula, vamos tratar sobre os principais conceitos e as suas aplicações práticas. Sou Catarina Teixeira, bióloga e gestora ambiental pelo Instituto Federal do Piauí, e vou acompanhar vocês durante toda essa disciplina. As Nações Unidas precisou de quase 30 anos para promover a primeira conferência sobre o meio ambiente. Esse encontro ocorreu em 1972 em Estocolmo, cidade que deu origem ao nome da conferência. O encontro foi a nível mundial e debateu principalmente sobre o crescimento populacional, a poluição atmosférica e o uso dos recursos naturais. Durante o evento, foi citado pela primeira vez o termo gestão ambiental. Em 1992, ocorreu no Brasil outra conferência de meio ambiente. Essa teve como objetivo diagnosticar o desenvolvimento das práticas propostas ainda em Estocolmo. Neste encontro, o Rio 92, surgiu um novo conceito, o de desenvolvimento sustentável. Além da discussão desses conceitos, houve a elaboração de 5 novos documentos assinados pelas autoridades presentes, sendo o mais importante e o mais atual deles o Agenda 21. O desenvolvimento sustentável ele é formado pelo tripé do desenvolvimento, onde temos uma sociedade igualitária dentro de um meio ecologicamente correto e economicamente viável. De forma resumida, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que a capacidade de suprir as demandas necessárias sem esgotar as fontes para as gerações futuras. A Agenda 21 foi o principal produto da Rio 92. Nela, ela é definida como um instrumento de planejamento para a construção das sociedades sustentáveis, definidos assim como planos de ação. O documento ele apresenta cerca de 40 capítulos e está dividido em 4 seções para alcançar o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 apresenta como prioridades a inclusão social, dispondo do acesso à educação, à saúde e à distribuição de renda, trazendo a conservação e a gestão dos recursos de forma a que se alcance a sustentabilidade tanto urbana como rural, o fortalecimento do papel dos grupos principais, principalmente na atuação da preservação dos recursos naturais e os meios de execução, que sejam por meio de políticas de planejamento voltadas ao desenvolvimento sustentável. Para o sucesso do desenvolvimento sustentável, é necessário o planejamento. No primeiro momento, o planejamento deve se estabelecer as prioridades e as metas, que é feito na fase do diagnóstico. No segundo momento, deve haver a escolha de determinado instrumento em função dos objetivos que se tenha, que é o planejamento propriamente dito. O terceiro passo do planejamento é a elaboração de estratégias. Nesse momento, deve-se considerar a estrutura e o conteúdo, além do espaço e o tempo disponível, que seria na fase de execução. O último passo é a execução propriamente dita. Nela, deve ser seguida por um monitoramento e avaliação e deve ser feita em um processo contínuo. De modo resumido, o planejamento deve seguir as seguintes etapas: estabelecer os objetivos, o que eu quero fazer, definir os possíveis planos, escolhendo as principais vias alternativas para o mesmo e problemas diferentes, escolher a melhor alternativa, considerando sempre o tempo, o espaço e também o custo, formular planos derivados e políticas, programas e projetos voltados à sustentabilidade e definir os meios de controle e de monitoramento, que devem ser contínuos ao longo do processo. Quando essas etapas anteriores elas são voltadas ao meio ambiente, nós falamos de planejamento ambiental, que é o modo de se planejar o futuro baseado no presente, escolhendo a melhor forma de atender às gerações futuras. Resumindo, o planejamento ambiental ele tem como produto final um plano, e assim o planejamento é dividido em etapas: o diagnóstico, o planejamento propriamente dito, dividido em prognósticos e propostas, a execução e a avaliação do monitoramento. Ele é um processo onde deve haver a identificação das situações, a formulação dessas ações, a elaboração de estratégias e a execução. Na fase de diagnóstico, deve ser realizada uma pesquisa, onde são levantados todos os dados a respeito do local ou do empreendimento. No segundo momento de análise, esses dados são transformados por profissionais qualificados em tabelas, mapas e gráficos, e nesse momento, com todo esse material em mão, são realizada a identificação dos problemas,
principalmente os ambientais relacionados ao meio físico, biológico e antrópico. No fim do diagnóstico, é formulado um documento em forma de diagnóstico da situação atual do meio ambiente, levando em consideração todos os meios citados. Na fase de planejamento propriamente dito, nós vamos ter a fase de prognose, onde o profissional responsável pelo planejamento deve identificar quais os impactos relacionados a essa atividade no futuro. Essa fase também é conhecida como a fase de previsão dos impactos ambientais. Ela deve ser definida baseada na fase anterior, de diagnóstico. Nessa etapa, também devem ser apresentadas propostas, que vão ser elaboradas por meio de metodologias específicas e instrumentos capazes de ordenar o meio ambiente ao mais próximo do equilíbrio. Essas propostas elas podem ser descritas na forma de medidas mitigadoras, quando o impacto é negativo, ou na forma de medidas potencializadoras, quando no caso de os impactos serem positivos, sendo apresentado em forma de planos e programas a serem executados. O planejamento propriamente dito, ele se utiliza de algumas metodologias, que devem ser escolhidas com base na melhor ferramenta a ser utilizada. Para a avaliação dos impactos ambientais, que é a principal delas, ela é essencial principalmente na avaliação no processo de licenciamento, já que essa ferramenta ela é a base para qualquer elaboração de um projeto ambiental. O AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, ela foi instituída pela Política Nacional do Meio Ambiente como instrumento dessa lei. De forma resumida, essa avaliação ela vai visar identificar os efeitos esperados e as medidas capazes de mitigar ou potencializar esses efeitos. Para o AIA, são dispostas algumas metodologias que auxiliam os profissionais na avaliação do impacto ambiental. Essas ferramentas elas devem atuar nas fases do empreendimento, desde o seu planejamento, instalação e operação, e principalmente a operação. E deve atuar de forma a prever os principais impactos futuros do projeto junto ao meio ambiente e deve ser elaborados por uma equipe multidisciplinar. Embora haja uma variedade de métodos da avaliação de impacto, a escolha ela vai depender de vários requisitos e normas e principalmente das técnicas envolvidas. Os métodos eles devem ser pré-definidos e podem sofrer adequações ao longo do tempo, dependendo do empreendimento e até mesmo do meio a ser encontrado durante o diagnóstico. De forma geral, os métodos são classificados em quantitativos, quando representados por escalas numéricas, ou qualitativos, quando organizados segundo categorias ou níveis. Eu trouxe alguns métodos mais conhecidos e mais utilizados na avaliação de impactos ambientais. Dentre eles, nós temos o método de checklist. Ele vai utilizar a comparação de alternativas. Ele é um método fácil, de fácil visualização também, já que ele utiliza a comparação. E ele é um método importante, principalmente porque ele usa a comparação de alternativas e favorece a visualização desses fatores por meio de uma listagem. Porém, ele não identifica as características e os impactos de forma mais abrangentes. Outro método, também bastante comum, é os métodos das matrizes de integração, onde o maior exemplo que temos é a matriz de Leopold. Esse método, ele utiliza a identificação do impacto direto, que ele pode ser representado por um gráfico de linhas e colunas, onde as linhas são as ações impactantes e as colunas são os fatores ambientais. Como eu falei anteriormente, a matriz de Leopold é um exemplo desse método bastante utilizado nos estudos ambientais mais comuns. Porém, como desvantagem, ele tem uma identificação bem subjetiva, principalmente da magnitude dos impactos. Outro método também bastante conhecido e utilizado são os métodos de rede de integração. Ele, de certa forma, vai permitir sequenciar os impactos em forma de gráficos ou diagramas e, desse modo, vai permitir traçar um conjunto de ações, sejam elas diretas ou indiretas. Porém, ela não faz a qualificação tão aprofundada dos impactos, não tendo nenhuma associação, por exemplo, com os critérios de importância. Outro método também bastante comum é o ad hoc, ou então reunião de especialistas.
Nada mais é do que reunir pessoas especialistas em diversas áreas, principalmente uma equipe multidisciplinar. Porém, apesar dela ser mais barata, né, e mais rápida também, ela tem o seu defeito, já que ela, como se trata de várias pessoas, tem um alto grau de subjetividade e que é compensada pelos seus efeitos positivos. Outra método de avaliação, fora a avaliação de impacto ambiental, é uma avaliação ainda nova, que é a avaliação de ambiental e estratégia, que é uma ferramenta de planejamento ainda não muito utilizada, mas que ela também é bastante importante, principalmente na tomada de decisão. Ela deve ser utilizada na elaboração de políticas, planos, e de forma que ela pode tanto substituir como se aliar à avaliação de impacto ambiental, no apoio dessas decisões. Ela deve estudar a integração ambiental junto com a avaliação dos riscos, de modo a aumentar mais ainda as estratégias de ação por meio de formulação de políticas. A última fase do planejamento, e a mais importante, né, que deve ser baseada em todas as outras, é a de execução. Nela é onde vai ser propostos os produtos, os projetos, planos, e deve ser acompanhada principalmente de um monitoramento ou controle contínuo. O planejamento, ele vai atuar em várias áreas, e é isso que vamos ver nas próximas aulas. Ele pode atuar tanto no meio rural, no meio urbano e no meio empresarial, que vamos destacar nas próximas aulas.